Foi. Muito boa noite, muito boa noite a todos e todas. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo, segunda parte do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, capítulo sobre os espíritos felizes. Hoje, dia 7 de novembro de 2024. E o ano está correndo, né? Espero que correndo bem para todos nós, na medida dos desafios aceitos e sendo vencidos pouco a pouco. Paciência para todos nós, muita fé e muita esperança sempre. Hoje teremos mais 3 relatos sendo apresentados, de espíritos considerados por Kardec como felizes após seu desencarne. Então, hoje vamos ter a Silvia, a Camila e a Priscila nos apresentando. Para a nossa prece inicial, gostaria de convidar a doce Silvia. Em seguida, a Camila fará a mensagem. Meninas, com vocês. Eu convido a todas vocês, a todos os nossos amigos espirituais que também se reúnem a nós toda quinta-feira em estudo, aos nossos mentores, aos mentores do grupo, para elevar os nossos pensamentos, as nossas melhores vibrações, pensar em Deus, Pai de infinita bondade e amor, e em Jesus, nosso modelo, nosso guia. E aqui nos reunimos neste momento para abrir os nossos corações e elevar os nossos pensamentos a Ti, pedindo a Tua luz, Tua presença, neste estudo que agora iniciamos. Abençoe, Senhor, a cada um aqui presente. Abençoe a saúde de cada um aqui presente, saúde física, saúde espiritual. Abençoe a cada um que não pôde estar aqui presente, que eles também recebam a luz desse estudo, que sintam a paz de Cristo. Abençoe os nossos amigos menores, nossos familiares, que todos eles, nossos amigos, que todos eles também possam sentir o nosso carinho, nosso afeto. Abençoe, Senhor, a todos aqueles que estão sujeitos às intempéries do tempo, aos ventos fortes, às tempestades da vida. Que a tua paz possa ser o abrigo e refúgio para cada um, fortalecendo-os e trazendo serenidade aos seus caminhos. Acolhe-nos, Pai. Acolhe a todos aqueles que sentem dor, tanto da alma quanto do corpo. Acolhe aqueles que necessitam de consolo, de forças para seguir adiante. Que eles sintam que nunca estão sozinhos. Que eles sintam a presença de Jesus, da mão amiga. Pedimos a todos aqueles que estão em situação de necessidades e privações,
que Jesus possa ampará-los e que eles possam receber a ajuda necessária, o conforto e Cristo guiando seus pensamentos e ações. E por fim, que nesse estudo, que a gente possa nos abrir à tua luz e aprender a cada vez mais com humildade e boa disposição, buscando o esclarecimento e o crescimento espiritual. Permaneça conosco, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Boa noite, todo mundo tá me ouvindo bem? Para mim Tá dando estava pra baixinho. Tá um pouquinho baixo. baixo? Peraí. Melhorou? Melhorou. Tá bom. Eu vou trazer a mensagem do livro Pensamento e Vida, de Chico Xavier, a mensagem do Emmanuel. E o título da mensagem é Instrução. E ela diz assim: já se disse que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra, sabedoria. Pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e a formoseia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. E pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. Através do amor, valorizamos-nos para a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Bondade que ignora é assim como o poço amigo em plena sombra, a descedentar o viajor sem ensinar-lhe o caminho. Inteligência que não ama pode ser comparada a valioso poste de aviso, que traça ao peregrino informes de rumo certo, deixando-o sucumbir ao tormento da sede. Todos temos necessidade de instrução e de amor. Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra da elevação. Toda a cultura intelectual é formada em cadeia de gradativa expansão. As civilizações sucedem-se, ininterruptas, ao influxo da herança mental. A arte, na palavra ou na música, no burigo ou no pincel, evolui e se aprimora, por intermédio da repercussão a exprimir-se no trabalho dos cultivadores do belo, que se inspiram uns aos outros. A escola é um centro de indução espiritual, onde os mestres de hoje continuam a tarefa dos instrutores de ontem. O livro representa o vigoroso imã de força atrativa, plasmando as emoções e concepções de que nascem os grandes movimentos da humanidade, em todos os setores da religião e da ciência, da opinião e da técnica, do pensamento e do trabalho. Por esse dínamo de energia criadora, encontramos os mais adiantados serviços de telementação, porquanto as imensas distâncias no espaço e no tempo, incorporamos as ideias dos espíritos superiores que passaram por nós há séculos. Sócrates reflete-se nas páginas dos discípulos que lhe comungavam a intimidade, e ainda hoje consumimos os elevados pensamentos de que ele foi o portador. Retrata-se Jesus nos livros dos apóstolos que lhe dilataram a obra, e temos no Evangelho um espelho cristalino em que o Mestre se reproduz, por divina inflexão, orientando a conduta humana para a construção do reino de Deus entre as criaturas. Conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes da vida. Corre-nos, pois, o dever de estudar sempre,
escolhendo o melhor para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz. Eu gostei dessa mensagem porque fala de instrução, de estudo, que é exatamente o que a gente vai fazer hoje, né? E a gente faz toda quinta-feira na nossa reunião, então acho bem propícia. Mensagem belíssima, Camila. Não sei se vocês sabem, né, que esse livro ele tem uma historinha curiosa. Qual o espírito que assina, Camila? É o Emmanuel? É, acho que todas as mensagens são dele, que tá na capa Chico Xavier e Emmanuel. E no final da Isso. mensagem, não nome de ninguém, então deve ser todas dele. Então, o que acontece com essa obra é o seguinte, que o Emmanuel ele teria compilado essas mensagens. Segundo Chico Xavier nos trouxe, essas mensagens não são do Emmanuel. Conta-se que no mundo espiritual, quando na erraticidade os espíritos se preparam para a reencarnação, para a nova jornada, e lá eles se reúnem para aprendizado sobre como será a vida encarnada, né? A vida no caso aqui na Terra. Então, frequentam aulas, se reúnem, debatem, meditam, refletem sobre. Existe um conjunto, uma cartilha do plano espiritual que orienta esses estudos, desses grupos que irão reencarnar. Então, o Emmanuel, ele compilou esses ensinos e trouxe, e o Chico psicografou essa obra. Então, digamos que é uma obra realmente que une o céu e a terra nesse sentido, né? São aqueles conhecimentos que, muito provavelmente, nós também tivemos acesso lá no plano espiritual e que agora aqui encarnados algo fala muito mais alto ao nosso coração, justamente porque não é desconhecido. É uma obra que estudamos, meditamos sobre, nos preparamos e agora é a hora de fazer valer, né? Então, para quem não sabia dessa curiosidade, inclusive, deixo como sugestão duas pessoas que realizam o estudo dessa obra. Recomendo demais. Um é o próprio Paulo Henrique de Figueiredo, e vocês encontrarão o estudo dessa obra, já está completo, se não me engano, no YouTube, facilmente. E o outro que está começando agora é o Arthur Valadares. Ele tem feito todas as quintas-feiras pelo Instagram. Então, fica essa sugestão. Bom, e agora vamos nós à obra, né, ao capítulo, aos 3 casos de hoje. Então, nós teremos o Antoine Cousteau, a Ima e o Doutor Vinila, né? Quem será a primeira? Posso ser, que acho que é a sequência, né? Isso, pela cronologia do livro, né? É isso mesmo, por favor. Então, Antoine Cousteau. Ele era um membro da sociedade, foi morto em 63, e logo de cara a gente tem algumas informações importantes sobre ele. Ele era espírita e de um coração bom, e Kardec escreve que o espiritismo o reconduziu a Deus e que ele tinha uma fé completa, sincera e profunda. E só aí já dá para ver a grandeza de quem era esse espírito, né? É uma fé sincera, profunda e completa. É uma fé enraizada, né? Uma fé genuína, que não é baseada em aparências ou obrigações externas, né? Mas era uma fé verdadeira, baseada em confiança, num compromisso com os princípios que ele acreditava, e
esse tipo de fé, ela se manifesta em ações, em atitudes, e não se abala com adversidades ou questionamentos. Por isso que é uma fé profunda, é uma fé enraizada, né? Sincera. É uma fé que transforma, que leva a pessoa a agir com amor, com compaixão, com humildade. Então, a descrição dele é essa, de uma pessoa simples da sociedade, que ele praticava caridade e que não houve uma sepultura especial para ele. E tem um discurso, aí tem uma outra pessoa que também aparece nesse relato, que é o senhor Canu. E também tem uma outra informação importante sobre o senhor Canu, que fala que antes ele era um materialista, agora ele é um convertido. Então ele vem fazer, então por ele ser um convertido, né, é uma pessoa que se transformou. Ele era um materialista. Então, para uma pessoa deixar de ser materialista em vida, imagina o quanto essa pessoa não evoluiu. Ele se converteu. E ele faz um relato em homenagem a Cousteau. E ele vem refletir a importância da resignação e dessa aceitação das provas da vida. E esse relato tem um enfoque na gratidão pelas bênçãos divinas, e a gente vê um aprendizado muito grande, né, por ele ter se transformado em vida. Uma pessoa que deixa de ser materialista. E imagina naquela época, né? A gente vê as suntuosidades dos como fala? Não é caixões, das lápides, dos sepultamentos, né? E o Cousteau foi numa vala comum. E, e aí depois, logo em seguida, depois de o Cousteau, ele faz uma mensagem mediúnica. Então, mais uma demonstração de grandeza desse espírito que era Cousteau, porque ele faz uma mensagem mediúnica ali mesmo, aos pés da sepultura. Uma mensagem que foi ouvida por todos os presentes, inclusive os coveiros, Kardec descreve, né? E nessa mensagem, ele agradece aos amigos presentes e ele vem trazer reflexões sobre a transitoriedade do corpo físico e trazer informações da imortalidade da alma. E vem trazer essa exortação ao amor, ao apoio mútuo, mesmo na ausência física. E é uma mensagem repleta de esperança, de encorajamento para a continuidade do trabalho espiritual. E depois de alguns dias, na verdade de 3 dias, depois do desencarne de Cousteau, há uma evocação a ele e ele vem trazer mais ensinamentos. É uma reflexão aí, ele vem trazer sobre reflexões sobre
sobre a vida eterna, né? Sobre a vida que continua, sobre a sabedoria divina, a importância da caridade, a importância da humildade. E, e ele traz também uma visão da regeneração humana e da felicidade de novo, né? E da felicidade é um tema recorrente, né? E então essa mensagem do Cousteau fala da continuidade da existência, dessa transformação, da beleza da doutrina espírita, que ilumina as noções de vida e morte, mostrando que há uma imensa multidão de espíritos bondosos ao lado dos que partem, ajudando na transição. E é um discurso que reforça que a verdadeira vida começa após a morte do corpo físico e de que a caridade e a fé são fundamentais. E Cousteau ele vem lembrar que a missão dos encarnados é compreender a vida de acordo com as lições de Jesus e do Espiritismo, guiados por amor, por esperança, a importância da caridade. Eu acho que é isso. Grace, tem alguma contribuição sobre esse caso? E Silvia, estava Ou viajando se... na melodia da tua voz, relembrando a Imagina. leitura, lembrando a leitura do texto, né, da mensagem trazida. Creio que algo que possa ter saltado, né, a informação para todos nós, é chamar a atenção que ele, enquanto encarnado, era alguém extremamente humilde, né? Tanto que não teve sequer um túmulo, uma lápide, foi uma cova comum, né? Uma vala comum. E a comunicação, como a Silvia trouxe, né? Foi imediata. Inclusive, Kardec ele vai registrar logo no início, né? Que uma parte da cova ainda estava aberta, né? Não estava totalmente fechada. Então, foi um espírito que realmente se libertou, muito, muito imediato, e que denotava realmente grande alegria, uma serenidade, uma confiança. E me chamou a atenção também em particular que ele já deixa, né, uma mensagem de reforço para sua esposa, dizendo que ela vai enfrentar, sim, grandes dificuldades, mas que ele estará junto, né? Estará junto dela. Então, de certa forma, isso já parece sinalizar de que ele tinha algum grau de presciência, né? Já conseguia enxergar mais adiante acontecimentos, dentro do previsível, mas também um olhar muito mais atento, né? Como se enxergasse mesmo uma parcela do futuro, e já deixando essa mensagem de conforto, quanto não deve ser realmente reconfortante, né? Você saber que vai enfrentar essas dificuldades, mas que aquele ente amado está ali. Então, vamos dar continuidade. Outros comentários podemos fazer mais ao final. Quem vai ser a próxima? A Priscila, a Mademoiselle Lima. Pode ser eu, acho que estava em segundo mesmo, né? Isso. A leitura, né? Esse espírito foi a senhorita Emma. É, é bem rápido, né? Bem breve aqui. Eu achei bem interessante o motivo de ser bem breve, porque assim como foi a passagem dela pela Terra, né? Começa falando, né? Jovem falecida em consequência de um acidente com fogo. E passou um carro barulhento aqui, gente. Peraí, eu vou falar de novo. Jovem falecida em consequência de um acidente com fogo após sofrimentos cruéis. Tentaram, né, evocá-la lá na Sociedade Espírita de Paris, mas ela se apresentou de forma espontânea mesmo. Foi dia
de julho de 1863, que foi pouco após a morte. Não falou ao certo a data, mas quanto tempo, né? Mas vamos lá. Ela começa falando, né, que agradecendo, eis-me, pois aqui, ainda no palco do mundo, eu que me acreditava para sempre sepultada em véu de inocência e juventude. Essa primeira fala, né, quando eu li, eu fiz questão de marcar aqui, me chamou muita atenção, né? A pessoa, quando falece, ainda muito jovem, a gente tem essa imagem, né? Da inocência, juventude dela, tão jovem se foi, e ela continua falando, né, que ela era muito católica e que no momento, né, ela comentando, o fogo da terra haveria de salvar-me do fogo do inferno, assim pensava em minha fé católica. E ela pensou em chegar a espiar no purgatório, ela orou muito e ela sofreu, chorou muito após. Eu imagino, gente, como que deve ter sido bem sofrido. Enquanto isso, ela sentiu um acalento, e quem que estava lá com ela, que cuidou dela em noite de insônia e tudo, refrescava os lábios dela, era o anjo guardião, esse tempo todo que cercava com a tua branca auréola. E também os amigos espirituais, né, queridos, que estavam lá para que ela tivesse esperança, para que ela compreendesse isso. E aí ela continua falando, né, que apesar de tudo, o sofrimento que foi da morte, do fogo, no momento de desencarne, ela não passou pela perturbação. Ela já entrou e se concentrada e serena lá no plano espiritual. E até estava em itálico aqui, né? Morri vivendo já a verdadeira vida. Eu imagino que ela tenha, né, acordado mais rápido na erraticidade, e ela falou muito sobre a mãe dela, né? Minha mãe, minha querida mãe, foi a última vibração terrestre que repercutiu na alma. E achei muito fofo que ela disse como gostaria que se tivesse tornado espírita antes, embora eu acredito que o conhecimento já estava ali, né, dentro dela, independente. E ela coloca, né, a respeito da morte prematura, precoce dela, a questão da idade, né? Ela não foi antes da hora. Ainda não havia sido tangida pelo demônio do orgulho que instiga as almas infelizes. Isso me chamou a atenção, que foi até graça quando eu comentei logo no início, né, que a gente ficou meio sem saber o quão jovem ela tinha desencarnado, afinal de contas, quando ela fala que ainda não tinha sido tangida pelo demônio do orgulho, provavelmente ela ainda não passou, né, pela fase adulta, aquela fase onde a gente começa a experimentar mesmo. Eu visualizei ela bem criança ainda, mas aqui não fala, né, a idade dela, ficou só na imaginação, ainda preservada aquela pureza. Lembrou muito quando fala no Livro dos Espíritos, por exemplo, até aqui no estudo do Céu e Inferno teve uma parte que falou algumas pessoas que falecem ainda muito jovens, né, justamente para preservar esse momento do espírito, para que possa compreender. E ela comenta, né, bendigo as chamas e os sofrimentos que representam prova e expiação. Semelhante a esses leves fios brancos do outono, não, porque ela continua falando na próxima, evocação que ela teve, na outra, a seguinte mensagem: aqueles que sofrem na terra são recompensados em outra vida. E que, embora a passagem, né, muito rápida dela, foi um momento importante para ela, ela precisou, ela necessitou disso, precisou passar por isso para poder encontrar depois eu leio, Cami, essa felicidade. E ela comenta muito, né, a respeito de Deus, né, que é justiça, é misericordioso, falando a respeito dos sofrimentos que a gente tem aqui na Terra, que eles são passageiros, que eles são recompensados e que eles são importantes até, que fazem parte da nossa evolução e do nosso dia a dia. E ela termina, gente, eu achei muito lindo, porque deu para ver todo o amor, toda a fé que ela tinha em Deus, porque ela encerra a segunda e última, né, mensagem dela: adorai sempre a Deus, amai-o de todo o coração,
Orai sempre, rogando firmemente a Deus, que é vosso amparo na terra, a vossa esperança, a vossa salvação. E deixou essa mensagem lindíssima pra gente dessa fé. Às vezes uma morte prematura, ela pra gente, né, aqui eu falo até de mim, né, nossa, tão jovem, por quê? Mas existe o porquê e a senhorita Aema, ela sabia disso, embora tenha sentido dor ali no momento de seu desencarne, ela logo em seguida encontrou, né, o plano espiritual, foi um desenlace bem sereno e ela se sentiu muito feliz, porque foi uma breve existência aqui muito importante para ela, né, para a evolução. E ainda deixa, né, pra gente essa mensagem a respeito do fardo que às vezes parece pesado, mas não. Deus sabe que a gente é capaz de passar e a gente precisa dessa fé que ela teve e tem muito, né. E a Camila deixou uma mensagem aqui, né, não sei porquê, mas na minha cabeça ela tinha uns 20 anos. Talvez tivesse, Camila, isso para mim ficou uma curiosidade, eu não encontrei em outro lugar. Eu vi, um trecho numa revista espírita falando, mas eu também não tenho certeza se é essa, se é uma ou uma outra, né. Ela havia escrito que tinha 7 anos, mas eu acho que era outro espírito mesmo. Eu acho que fica, né, esse ponto de interrogação na cabeça, mas o mais importante foi a mensagem aí que ela deixou. Com Grace? certeza. Eu acho que ela não tem 7 anos, não. Pela linguagem dela, é uma linguagem mais assim, de jovem, mas jovem quase adulto, assim, sabe? Mas aí eu penso também no espírito, né, porque quando ela veio, podia já estar mais lúcida lá na erraticidade, é só um palpite, mas E, podia ser. Eu achei Eu 7 não sei anos por muito que não tem nova, eu eu também. imaginava uns 14 por aí, adolescente. Não, eu imaginei mais velha. Eu não sei por quê. Eu acho que talvez pelo modo de falar. Eu Pode não sei por ser que na minha também. cabeça fica uma jovem, uma pessoa jovem, mas também não adolescente, sabe? Aham. Eu pensei mais nova por conta da fala dela, que ainda não entrou, não teve, né, a questão do orgulho, não passou por isso, mas isso daí fica pra gente questionar. Pri, você pode Fala. checar nessa revista espírita qual é o ano dessa comunicação desse espírito do mesmo nome, e aí você coloca lado a lado com a data que Kardec traz desse relato no Céu e Inferno. Ela desencarnou Tá, em 63, certo? Essa Emma sim, em foi a português ou evocação, em bem 63. lembrado, porque essa não era ela mesmo não, essa Pronto, revista, eu olhando, porque era de 61. pronto. Então, é sempre bom checar as datas, que por vezes a gente acaba encontrando algumas pecinhas, né? Em É, relação à idade dela, eu não vou sei. Eu botar. tive a impressão dela estar ali, talvez na adolescência, por aí. Porque se ela fosse criança, teria falado, né? Que era uma criança. E fala na questão de não ser tocada pelo orgulho, não era casada, não tinha nenhum compromisso. Então, talvez ali uma adolescente, no princípio. Por aí, eu fiquei com essa impressão também, de ser uma jovenzinha. Não mais criança, mas também com não uma faixa mais avançada. Como ela fala que ficou aos cuidados da mãe, né? Então remete muito ainda a essa necessidade de a mãe estar por perto, estar velando, vigiando. Bom, em relação ao relato, algo que nos chamou a atenção aqui é que nos demais casos nós vimos que os espíritos considerados felizes por Kardec, eles trazem a importância do conhecimento prévio, né, da imortalidade da alma, do espiritismo em si, o quanto isso foi determinante, né, para a sua condição de felicidade, de compreensão e de ter um desenlace mais tranquilo, mais sereno. E agora, com esse relato da Emma, né, em português, ou Ima em francês, então nós vemos algo que foge um pouco nesse padrão, né? Uma católica. Então, mesmo esposando outras crenças, nós vemos que, por exemplo, na primeira evocação dela,
Ela vai usar uma terminologia claramente católica, né? Ela vai remeter às ideias de céu, de inferno, de purgatório. Então a gente vê que isso fica muito claro, né? As crenças dela, como o que ela esperava, o que ela projetava, e que mesmo não conhecendo a doutrina, mesmo não esposando a fé no espiritismo e sim a católica, ainda assim ela teve um desenlace algo sereno, né? Dado a extensão dos sofrimentos, que deve ter sido algo bem difícil mesmo e que ela conseguiu partir serenamente e que não teve o período de perturbação, né? Então, mais uma vez, Kardec pontua com um relato que chama atenção num ponto que destoa de alguns outros trazidos. Então, ficou essa observação. Graça. Foi, Outra coisa que eu notei de diferença é que o anterior, né, o Dr. Cousteau, se eu não me engano, ele era membro da sociedade, né, de Paris, porque o meu caso, ele era membro da sociedade, né? Parece que ele tem algumas comunicações que as pessoas são conhecidas já de Kardec, né? São ali do meio de conhecimento dele e frequentam ali as sociedades espíritas, e ela não. Porque tá falando aqui que alguém propusera que ela fosse evocada na sociedade. Então, alguém que estava lá conhecia, né, lembrou dela e quis evocar, mas ela não era membro, né? Por ser católica, né? Ela não era exato, do meio deles, né? exato. E então você já quer começar com o seu relato, Camila? Pode ser. Eu queria que você falasse de novo como pronuncia o nome dele, porque eu sei. Esse aqui é dos mais complicados, né? Ah, Eu meu vou... Deus. Bom, vamos tentar portuguesar. Ficaria Ah, mais ou menos assim, falando devagarinho, ficaria um Viniala. Aí agora tu fala Viniala. rápido. Pronto. A pronúncia fica assim. Doutor Viniala. Meu Deus, eu, né, com a escrita. Pois é, se vira, mas é isso aí mesmo. Agora, mas estamos no Brasil, língua portuguesa, então fica à vontade para falar portuguesado mesmo. Tá bom. Deixa eu desenrolar aqui, meu fone tá todo enrolado. Então, doutor Viniala. É, isso aí. Então, resumindo o caso dele, como eu falei, ele era membro, né, da Sociedade, de Paris. E ele parecia ser amigo de Kardec, pela forma como eles se tratam, né, quando ele é evocado. Dá para perceber que havia ali uma amizade, né, um respeito e tal, um conhecimento prévio entre os dois. Então, na véspera do enterro dele, ele faleceu, né? E aí, na véspera dele ser enterrado, diz aqui que ele faleceu em 27 de março de 1865. E aí, na véspera do enterro, é solicitado a um médium sonambúlico, evidente, né? Que Kardec até elogia, né? Que era um médium muito bom e tal. Que ele se transportasse para junto do espírito e narrasse o que ele estava vendo ali do desenlace do espírito. Então, esse caso aqui também difere dos outros nesse sentido, né? Que não é, tem a evocação, mas em um primeiro momento não foi uma evocação. O médium, ele vai até o local, né, em espírito no caso, né? Ele vai até lá para ver como que está sendo aquilo ali. E ele narra, né, o que ele está vendo. Ele não explica exatamente o que está acontecendo, ele só diz o que ele viu, né? E aí ele vê o seguinte: ele vê um cadáver em que se realiza um trabalho extraordinário. Dir-se-ia que uma massa que se agita como algo que se esforçasse para desprender-se dela, mas que tem dificuldade em vencer a resistência. Não distingue uma forma de espírito bem determinada. Então ele não conseguiu ver ali uma coisa muito determinada, mas ele percebeu, né, que tinha um esforço de desprendimento e uma resistência por parte da matéria, que é o que depois a gente vai ver que o senhor Vignala, ele fala, né, que realmente ele sentiu isso, né? Então eu achei muito interessante essa parte, né? Foi uma forma de comunicação bem diferente, né? E aí depois desse relato do médium, do que o médium viu,
Ele foi evocado depois, né, em 31 de março. Esse acontecimento foi do médium ir até lá, foi no dia 27. E aí no dia 31 ele é devidamente evocado, né? Aí ele vai ser realmente evocado. E aí no dia 31, ai meu Deus, peraí, meu gato tá causando aqui, só um minuto. Ele escuta eu falando e vem correndo. Aí no dia 31 ele é evocado na Sociedade de Paris. E aí essa evocação ela já é em forma de diálogo com Kardec, né? E aí ele se mostra feliz, se mostra ansioso também por se comunicar, né? Ele já queria ter se comunicado logo de cara, né? Foi o quê? 3 dias que passou da morte dele até a evocação, mas ele já queria ter se comunicado antes. Aí ele vai falar depois que o mentor dele deu uma segurada ali, né? Mas ele diz que o desprendimento dele foi rápido, foi tranquilo, sem grandes dificuldades, embora ele diga que foi uma espécie de oscilação descontínua, um arrastamento em direções opostas. Então, assim, ele não deixa muito claro, né, com essas palavras, mas eu entendi o seguinte: eu entendi que ele quis dizer justamente essa sensação que o médium descreveu, né, antes, de uma tentativa de se desprender e ao mesmo tempo como se o corpo segurasse ele, né? Então, direções opostas seriam isso, né? Ele querendo sair e o corpo segurando. Eu entendi isso, a matéria, né, no caso, segurando. Então, eu entendi que foi mais ou menos isso. Depois vocês podem falar o que vocês podem ter entendido dessa descrição dele. Ele parece que não ficou muito perturbado, né? Porque ele não teve aquela perturbação muito longa, porque ele já queria se comunicar rápido. Ele realmente se comunicou rápido, né? Ele faleceu dia 27, se comunicou dia 31. Então foi bem rápido. E ele parece também ter se adaptado muito bem ali à nova realidade, né? Porque ele fala que deixou completamente o corpo quando ele baixou a terra, ou seja, ele só realmente foi desprendido quando ele foi enterrado. Mas ele diz que logo voltei a ter convosco. Então logo ele volta, né, para falar com as pessoas. Então foi bem rápido ali a questão da adaptação dele, pelo que eu entendi. Então foi uma comunicação rápida, né? Bem rápida, igual a do senhor Cousteau também, como a Silvia apresentou. E ele destaca a questão das preces, né? Ele fala das preces, que foram muito importantes as preces, né? Feitas por ele. Ele até agradece Kardec pelas preces que foram feitas para ele. E que isso teria facilitado o desprendimento dele, né? Isso também é muito interessante, porque também já foi destacado em outros casos, né? Não lembro exatamente quais, mas eu lembro que teve alguns que falaram da importância da prece para o desenlace, né, do desencarnado. Isso é um ponto que a gente tem que sempre lembrar, né, de rezar pelas pessoas que desencarnaram pensando também nesse processo, né? E outra semelhança que eu encontrei é quando ele cita o guia, né, o mentor, que também já foi citado em outro caso, né? Foi o caso do Rafa, que ele falou do mentor, né? E aqui ele destaca também esse trabalho, né? Vamos falar assim, né? Entre parênteses, do mentor, né, em relação ao desencarnado, né? Como eu falei, ele já queria se comunicar rápido, o mentor segurou um pouco ele, né? E aí ele também queria, no final da comunicação, essa comunicação é bem rápida, né? Mas ele fala no final também que queria conversar mais, mas o mentor não estava deixando, né? E aí a gente vê como é que o mentor vai ali, né? Conduzindo, né, o desencarnado, porque ele desencarnou, ele já ficou assim meio eufórico, né? Eu percebi que ele ficou já querendo ajudar, já querendo falar, contar tudo. E o mentor estava ali dando uma segurada nele, porque, né? E ele até fala, eu me submeto, né, ao que o mentor fala, o que o meu guia fala, porque ele já me demonstrou sabedoria, né? E justiça, ou foi bondade e justiça? Ele fala, bondade e justiça. Então ele confiava, né, no mentor. E ele se submetia, embora ele quisesse conversar mais, o mentor falou que não, que tinha outras pessoas que queriam se comunicar. Ele até falou que eram espíritos mais elevados, né, que queriam se comunicar e tinham prioridade para se comunicar, que é outra coisa que eu vou falar também. Então ele aceitava, mesmo não sendo o que ele queria, ele aceitava porque ele sabia que era o certo, né? Então eu achei interessante isso também. E aí ele diz que se consola porque sabe que vai poder se comunicar depois, né? Outras vezes. Então, assim, não precisava querer falar tudo de uma vez também, né? Porque ia ter outras oportunidades, né? De se comunicar.
e que haviam outros espíritos mais adiantados que desfrutavam de prioridade, né? Ou seja, havia uma hierarquia ali nas comunicações, né? Isso eu também achei muito interessante. Então, assim, não era qualquer um que chegava e já ia se comunicando e falando à vontade, pelo tempo que ele quisesse, não é uma coisa assim desorganizada, né? Tem um tempo para falar, tem uma ordem de pessoas de espíritos para se comunicar. Os mais elevados têm prioridade. De repente, né, pelo que eu entendi, pode ser pelos assuntos, né? Com certeza os espíritos mais elevados iam trazer questões mais importantes para serem tratadas, né? Então, daí a prioridade. Então, eu achei isso muito interessante porque mostra que realmente era um trabalho sério, né? Era um trabalho sério e organizado que Kardec estava fazendo ali, né? Não era qualquer coisa, né? Então, inclusive eu lembrei que na primeira parte do livro, quando Kardec vai falar, né, sobre a proibição de evocar espíritos, uma proibição antiga, né, acho que do tempo de Moisés, ele refuta isso falando, as evocações não são feitas para qualquer coisa, não é para divertimento mais, né? Pelo menos aqui ele fazia, não é mais só batida em mesa, é comunicação séria para estudo e para consolar as pessoas, né? Então, um parente que vê uma comunicação dessa vai ficar feliz de saber que o espírito daquela pessoa está bem, né? Então, a finalidade é uma finalidade justa, né? Uma finalidade boa, uma finalidade de estudo. E a gente vê aqui nessa comunicação que realmente era assim, tinha uma organização, né? Tanto da parte de Kardec, né? Quanto da parte dos espíritos, né? Então, assim, a gente vê que era uma coisa assim, com método, né? E de ambos os lados. Então, isso marca mais ainda, né? Demonstra mais ainda o caráter científico, né? Do trabalho que estava sendo feito ali por Kardec naquele momento, a importância desse trabalho, né? Eu acho que basicamente é isso. Esses foram, a comunicação é pequena, né? Como eu falei, mas esses foram os pontos principais que me chamaram a atenção ali, também tentando seguir o roteirinho ali que a Ana botou. Esses eu acho que foram os pontos principais, assim, para mim. Não sei se vocês tiveram outras percepções. Essa questão da organização também me chamou a atenção. Remeti muito à questão de que a espiritualidade tinha toda um planejamento, né, para que aquilo fosse material sobre o qual Kardec se debruçaria, produziria artigos, textos e que desaguaria nas obras, né? Na codificação. Então, existia também um propósito para além do consolador daquele grupo mais restrito, mas existia um propósito mais amplo para a posteridade, né? Então, creio que essa organização, essa ordem mesmo, para que as comunicações fossem prioritárias de alguns espíritos, fosse obedecendo também esse propósito mais superior, né? Esse propósito com visa ao futuro, né? A instrução da humanidade dali para frente. E com essa mesma impressão. E vocês, que gostariam de acrescentar em relação a qualquer um dos três casos apresentados hoje? Hoje nós tivemos um que retrata a simplicidade, né? Mais uma vez, não é a situação financeira, econômica, que vai fazer com que o espírito seja considerado como feliz, né? Após o seu desencarne. Sim, porque Não é a esse crença. Grace, o primeiro mostrava que os dois eram da sociedade, né? E eles tinham posse, então eles evoluíram em vida, né? Isso foi muito bacana, né? Exato. Algo que me chamou a atenção, né, foi especialmente do primeiro, o Antoine Cousteau, porque ele mesmo sendo alguém tão simples, né, com tão pouquinho recurso financeiro, acho que ele trabalhava nas, na, nos calçamentos, né, era calçando as ruas, ainda assim ele se dedicava à caridade, né, à caridade da palavra e mesmo à caridade material.
Achei isso tão bonito, tão uma entrega genuína, né? De que realmente, por mais que seja pouquinho, algo pode ser dividido, compartilhado, né, com o próximo. Isso aí me tocou em especial, e vocês? Teve alguma coisinha, uma frase, algo que aparentemente poderia passar desapercebido, mas que chamou a atenção? Eu de Na verdade, o novo. que me chamou a atenção foi uma fala da Silvia, que quando ela estava falando, né, sobre ele ter evoluído em vida, né? Isso me chamou muita atenção. Eu acho muito bonito quando a gente vê um espírito que consegue ter uma evolução assim, encarnado mesmo, chega ao longo do seu, nossa, gente, desculpa, errei. Chega no momento, né, do seu desencarne, tá lá percebendo o quanto que progrediu. Eu acho que isso faz, né, uma felicidade, um sentimento tão bom de caramba, eu consegui, eu fui uma pessoa boa, eu evoluí, eu progredi bastante nessa encarnação. Essa fala me chamou muita atenção, eu achei muito bonito. Quando fala, né, espíritos felizes, a gente está falando muito sobre isso também, de pessoas que conseguem chegar num progresso. Você, Silvia? E eu acho que isso foi tão bonito, porque o reconhecimento que ele teve dessa transformação em vida foi que foi dado a oportunidade de comunicação dele logo após a morte, logo após o desencarne. E, e depois ele foi evocado depois de 3 dias. Ele retornou depois de 3 dias para se comunicar. E ainda ele pôde passar uma informação para a esposa dele. E a primeira comunicação, após o desencarne, todos puderam presenciar a comunicação, até o coveiro, eles falam. Então, imagina o poder de uma transformação. Principalmente em vida. Ele não perdeu o tempo dele, ele não perdeu uma vida. Então, esse é o reconhecimento, né? O valor que é da transformação, principalmente em vida. Você não perder tempo, você não perder a vida, você não perder o que você se propôs a vir a fazer, né? Sabe que essa referência ao coveiro, eu fiquei pensando, talvez já seja parte do trabalho, né, do serviço pós-desencarne desse espírito. Será que esse coveiro tinha alguma crença ou não tinha nenhuma? E a partir daquele momento a semente foi plantada, né? Algo tão forte, tão intenso, com certeza não passa desapercebido, deve tocar. Eu fiquei pensando, será que esse não foi um momento especial para esse coveiro, né? Chamado a mudança, a análise de muita coisa em seu caminho? A gente nunca sabe, né? Quando está falando algo, quando está exemplificando algo que pode tocar e transformar o caminho de outra pessoa. Às vezes é algo tão simples, algo do nosso dia a dia, algo que parece até um tanto rotineiro, mas que para alguma pessoa que cruza o nosso caminho num dito acaso, entre aspas, aquilo ali pode ser uma grande chave, né, de uma mudança, uma porta que se abre. Então, que tenhamos responsabilidade e cautela, né, com o nosso viver, nosso exemplificar e o nosso falar. Porque assim como podemos influenciar positivamente, nós também podemos contribuir para desanimar ou fazer com que algumas pessoas se mantenham uma posição de comodismo, de inércia, né? Que chega o momento, pode estar passando ali por um momento chave, a providência divina nos coloca no caminho, e aí o que fazemos naquele momento? Por alguma intemperança, por alguma situação dolorosa, qualquer outra que seja. E de repente
a gente não percebe que está desperdiçando um grande poder de ajudar o próximo, né? Mesmo que não saibamos disso. Vocês já pararam para pensar quantas vezes vocês já auxiliaram outras pessoas e sequer perceberam? Fala-se muito na caridade material. Essa é muito fácil da gente identificar quando está fazendo e quando não está. Mas e a caridade material? Ô, Aquela que é tão Grace, verdadeira que a gente não se toca. só voltando um pouquinho, Sim, você imagina, vamos combinar uma coisa. Essa primeira comunicação lá no sepultamento, o impacto que não teve em todo mundo. Quem não cria, a partir daquele momento começou a crer em tudo. Uma comunicação de alguém que eles acabaram de enterrar, de alguém bom. Então, o impacto na vida de todos aqueles ali que estavam presentes foi tremendo. Foi tremendo. Era só isso. pois é. Voltamos ao mesmo ponto, né? O quanto aquilo ali foi transformador, pode ter sido o divisor de águas, né? No caminho de alguns. Não diria para aquele grupo pequeno, restrito que estava ali, afinal de contas, o Espírito mesmo faz referência a isso, né? Que por não ser alguém importante, o grupo era reduzido. Mas, com certeza, quem estava ali existia um propósito maior. E foi onde situamos os coveiros, né? Nada é por acaso. Curioso, né? Trabalhar com essa situação de enterrar, né, os despojos, a matéria, e talvez tenha sido um grande momento para eles refletirem, né, sobre toda essa situação, sobre ali no seu fim poder existir uma continuidade, quem poderá saber? Só eles. E será que algum dia voltarão para contar, para nos contar, ou qualquer outra pessoa que seja? Então, são coisas assim, tão pequenininhas aparentemente, tão sem significância, né? Sem significado, passam desapercebido, mas são transformações gigantescas para alguém, né? Para pessoas, para grupos familiares, para comunidades, afinal de contas, é sempre aquela pessoa que tem contato com outra, que contagia mais outra e outra e outra, e assim uma imensa rede vai se formando, né? Gosto de pensar muito sobre com quem será que tudo isso começou? Quantos foram se juntando, abraçando ideias e cultivando, né, a fé. É muito bonito pensar nisso. Ao mesmo tempo, não sei a vocês, mas isso traz uma esperança, claro que não num ritmo imediato, breve, mas ainda assim uma esperança, uma certeza mesmo de que o futuro será melhor, será mais bonito. Não vai ser rápido, vai demorar um pouquinho, mas vai ser. Porque as sementes estão todas aí. E quantos estão semeando e não é de hoje, né? Afinal de contas, por exemplo, essas obras que hoje nós estudamos, codificador, estão aí se caminhando as 2 centenas de anos. Então, antes disso mesmo já tínhamos outros, e é tudo tão gradativo, de uma forma tão natural, respeitando o tempo mesmo, né, das sociedades, dos grupos, remontando ainda o Evangelho do Cristo, mais de 2000 anos, e continua o trabalho de tocar corações, pouco a pouco, as transformações vão acontecendo. E, gente, nós já estamos nos encaminhando para o final do nosso encontro hoje. Alguém gostaria de acrescentar algo, trazer alguma observação? Fiquem à vontade.
Pelo silêncio, ninguém? Ok. Alguém gostaria de fazer a nossa prece final? Que silêncio. Posso Tudo fazer de bem. novo? Pode? Tudo bem. Posso. Prazer. Obrigada, sim. Queridas amigas, queridos amigos espirituais, os amigos que não puderam estar aqui presentes, que eles possam receber as bênçãos desse lindo estudo que acabamos de dar por encerrado. Pedimos que a bênçãos desse estudo permaneça em harmonia, em luz, em vibrações, em saúde. Até a próxima semana, que a gente possa nos encontrar aqui em saúde grande, em boa disposição, em alegria, em energia renovada, para continuar a divulgar a doutrina, o Evangelho, que a gente possa fortalecer nossa fé e sempre auxiliar e olhar para o nosso irmão e nos dispor a ajudar cada vez mais e que possamos evoluir e nos transformar ainda em vida. Permaneça conosco, hoje e sempre, e assim seja, graças a Deus. Que assim seja. E, amigos, só lembrando que a avózinha da Manu, né, desencarnou hoje, é o motivo dela não estar no estudo, e da Priscila gentilmente ter assumido o relato que ficou sobre a responsabilidade dela, da Manu. Então, se possível, vamos incluir a vozinha da Manu, tá? Nas nossas preces. Afinal de contas, temos estudado, temos visto o quanto a espiritualidade nos traz sobre a importância da prece, né, para esse momento de desfecho, nesse período de preparatório para o desencarne e logo após o desencarne. Então, se temos a teoria, vamos também praticá-la, né? É o nosso maior propósito, tudo isso. Então, vamos colocá-la nas nossas orações, tá? De logo mais. E, Manu, se você assistindo a gravação posteriormente, nosso abraço, nossos sentimentos, tá? E a todos vocês, uma Desculpe, boa noite. eu não sabia, Tudo bem, tá para tranquilo. colocar nas nossas Das orações. preces. Eu Isso, é porque não, ela eu avisou no não, grupo e estava bem movimentado. isso. Boa noite, gente. Muito boa noite a todos vocês. Que Jesus esteja sempre conosco e nós com Ele. Até a próxima semana, se Deus quiser. Que assim seja. Boa noite. Boa Gente, noite. até a próxima.